Olá para todos, vamos a mais uma aula de português leitura. O assunto: reprodução de fábula e a fábula A Formiga e a Pomba, certo? Da página 75 a 77. Depois família silábica do P, editado do N. Muito bem, relembrando, né? Fábula. Trata-se de uma narrativa quase sempre breve, então muitas vezes é curtinha, nem sempre, cujo enredo geralmente é construído em torno de animais que assumem aspectos humanos, como fala, traços de personalidade, hábitos, né? E por aí vai. Comportamento. Há também fábulas em que os personagens são seres humanos. Pode ser contada em prosa ou em versos. Há sempre uma conclusão que procura transmitir ao leitor uma lição. Esse é o ponto central. Um ensinamento, um conselho, uma moral. É o que a gente costuma dizer. Qual é a moral da história? O que a história queria nos ensinar? Ela tem essa intenção. Tem muitas histórias que a gente aprende com a história, mas ela não foi criada com o principal objetivo de ensinar alguma coisa. É uma história e você pode aprender várias coisas, a gente sempre pode aprender. Mas no caso da fábula, o principal é ensinar alguma coisa, o objetivo é esse, tá? Muito bem, então atividade 1. Leia o texto a seguir. Tá, leu? Depois, grave a criança lendo o texto ou parte dele. Se por acaso não chegar a gravar, no mínimo tem que ter lido o texto em voz alta, tá? Sempre vamos colocar aqui, leia o texto, leia ou em voz alta. O texto, agora sim. É diferente leitura silenciosa de em voz alta. Professor, a criança não sabe ler ainda, então você vai ler para ela, pede para colocar o dedinho, para ir acompanhando as palavras. Se não souber, você coloca o dedo, ou você segura o dedo dela e vai passando. Como aqui eu aponto, né? A formiga e a pomba. Quer dizer, em vez de eu passar o dedo, eu estou no computador, eu estou passando aqui o mouse, tá? E aí, o ideal é, se a criança não sabe ler, você lê, ela conseguir acompanhar. Se ela não consegue reconhecer, então começa dessa forma. Você põe primeiro o teu dedo, ou você segura o dedo dela e vai passando nas palavras. Olha, para a criança que está começando a aprender a ler, que inicialmente ela vai falar, ela lê para, lê para, lê para. Isso é treino. Quanto mais ela praticar, melhor. Desenvolva com ela o hábito de ler tudo que encontra pela frente. Folheto, propaganda, nome de placa, nome de loja, não é? Palavras que estão em embalagem de produto que tem em casa, revista, ler jornal. Ah, mas eu não sei ler ainda. Deixa ela manusear a revista. Vai olhar as imagens. Inclusive, criançada adora aquelas revistas de propaganda, Boticário, Avon, e por aí vai. Nossa, adoram. Inclusive quando tem aquela etiquetinha lá de perfume, né? Para a pessoa saber como que é o perfume, puxa lá e sente o cheiro. Não, elas adoram, elas ficam encantadas. Então, ofereçam esse material, que hoje em dia o material impresso está mais raro, né? Que tudo é digital. Então, mesmo se for digital, leitura digital, que bom, ofereça. Mas o impresso, ele é um pouco mais palpável, que é mais concreto, né? Dá para sentir melhor, vamos dizer.
Muito bem. E aí, aquela criança que não lê nada de nada, então aí sim, aí em casa, fazer portadores de texto, que seriam plaquinhas com o nome das coisas, etiquetinha, que você pode usar, por exemplo, uma fita crepe, põe o nome do objeto. Por exemplo, porta, escreva porta na fita crepe e coloque na porta. Escreva janela na fita crepe e coloque na janela. Espalhe pela casa inteira, cadeira, mesa, que de tanto olhar aquilo lá, a criança vai começar a reconhecer, tá? Que nem Coca-Cola. Se eu mostrar para ela Coca-Cola, a palavra Coca-Cola, ela vai saber que é Coca-Cola, de tanto ver aquele desenho da Coca-Cola. Mas aquele desenho, todo bonitinho. Se você escrever Coca-Cola, de repente ela já não reconhece. Daquelas que começaram a ler um pouco melhor, sim, é importante, ó, treinar, respeitar pontuação, ó. Tem vírgula, dá uma paradinha. Olha lá, é a hora de respirar. Tem ponto, é uma parada maior. Olha lá, vírgula, vírgula, ponto. Respira, aprender para ter um ritmo. E depois ela também ir aprendendo a ler por ideias. Que isso, se a criança conseguir ler respeitando o ritmo, por ideias ela vai entender melhor. Daquelas que já sabem, estão mais avançadas, aí sim a gente vai para a parte de entonação, pensando agora não tanto em ler apenas, mas em contar a história. Isso é interessante. E aí para essas crianças sugiro até que assistam várias histórias de contadores para terem ideia, se inspirarem, que não existe uma forma de contar, cada um conta do seu jeito. E ela vai observando, vai aprendendo com os outros e ela vai desenvolvendo o jeito dela de contar a história, tá? O título, sempre muito importante, porque ele é a primeira informação que nos ajuda a entender sobre o que será o texto. Isso organiza todo o raciocínio da criança, tá bom? Então, se ela entendeu bem o título, isso ajuda ela a entender o texto. Se ela entendeu errado, ela vai ter dificuldade na hora da leitura, porque alguma coisa não está errada aqui. Muito bem. A formiga e a pomba. Uma formiga sedenta desceu a uma fonte e, arrastada pela correnteza, estava para afogar-se. Uma pomba, ao ver isso, arrancou um galho de uma árvore e jogou na fonte. Subindo nele, a formiga salvou-se. Um caçador de pássaros, depois disso, avançou com uma armadilha de galinhos para prender a pomba. A formiga, vendo isso, mordeu o pé do caçador, que, com dor, atirou fora os galinhos e, imediatamente, a pomba fugiu. Moral da história: uma boa ação leva a outra. Quem escreveu? Esopo. E o livro Fábulas Completas, quem traduziu, que não está na nossa língua, tradução de Neide Smolka. E foi produzido, fabricado em São Paulo pela empresa, pela editora Moderna. Que ano? 1994, e está na página 136. Então, se você pegar esse livro desse ano, nessa página, você vai encontrar essa história. Bom, resumindo, né? A formiguinha caiu na água, a pomba jogou um galinho, salvou a formiguinha, e depois a formiguinha salvou a pombinha do caçador. Então, você ajuda, olha lá, uma boa ação leva a outra. Ou como diz, uma mão lava a outra. Você ajuda os outros, a tendência é que as pessoas retribuam. Se você é simpático com o outro, a tendência é que ele seja simpático com você. Se você é educado, que seja educado.
Se você desrespeita o outro, a tendência é que o outro não te respeite. Não é? Muito bem. Outra observação aqui, ó. Se eu vou ler um pedaço aqui sem respeitar a pontuação, vou ler diretão, vai ficar um pouco esquisito, ó. Uma formiga sedenta desceu a uma fonte e, arrastada pela correnteza, estava para afogar-se. Uma pomba averiça arrancou um galho de uma árvore e jogou na fonte. Subindo nele, a formiga salvou-se. Respirar um pouquinho agora, né? Muito bem. Então trabalhe com isso com a criança, tá? Momento de parar, o momento de respirar. E é claro que para a criança saber melhor, ela tem que ler mais de uma vez o texto, para saber que hora que ela para, que hora que ela respira. Ela precisa entender o texto, então ela não pode parar no meio da ideia. Por exemplo, um caçador de pássaros, você não pode respirar no meio da ideia. Depois disso, avançou com uma armadilha de galinhos. Cortou, né? Avançou com uma armadilha de galinhos. Certo? Legal. Vamos lá. 3. Reescreva a fábula usando as frases abaixo nas imagens corretas. Então temos aí 3 imagens, certo? Desculpa, 3 imagens e 3 frases que estão fora de ordem. E a criança vai copiar na frente a frase certa. É simples assim. A ideia aqui é a criança aprender a organizar a ordem das coisas. O que vem antes, o que vem depois. Ela também associará a imagem com o texto, como se fosse uma legenda aqui, né? E na realidade isso aqui seria uma legenda. Então vamos lá, quais são as frases? O caçador fez uma armadilha para prender a pomba. Aí tem que ver qual dessas imagens seria essa frase. A formiga mordeu o pé do caçador e salvou a pomba. Depois, a pomba jogou um galho na água e salvou a formiga. Muito bem, agora reconte a história sem ler, do seu jeito, para quem te ajuda com a lição. Então você já entendeu a história? Conta agora, do seu jeito a história. Eu ainda não entendi. Então você leia de novo, leia de novo, leia de novo, leia de novo. Até você ter clareza como que é a história, você consiga contar sem ler. A ideia é que você seja capaz de recontar uma história, tá? E isso vai te ajudar depois futuramente na hora de você escrever uma história. Se você sabe contar uma história, mesmo que não seja sua, quando você for criar a sua história, isso vai te facilitar bastante. 5. Grave você recontando a história sem ler, do seu jeito, tá? Então, vou ficar muito contente em receber as gravações, ouvindo aí, cada um contando do seu jeito a história. Mas procure entender a história, né? Para poder depois gravar direitinho e contar legal para mim, tá? Muito bem. Chegamos aí na ficha de leitura. E a primeira coisa é gravar a criança lendo as palavras e frases abaixo, além de preencher, tá bom? Então, papepi, popu, pão. As crianças que ainda têm muita dificuldade de aprendizagem, ainda estão juntando letras, né? Tem aquelas que ainda nem reconhecem letras, então precisa voltar no alfabeto. Todo dia tem que repassar o alfabeto para a criança. A, B, aí depois que ela já está conseguindo, fala sem olhar. Depois você mostra ali, que letra é essa? É o Q, é o R. Agora tá ficando afiado. É praticar. E das fichas de leitura, ela já bateu o olho e já reconhecer que P com A é pá, para ela não ficar perdendo tempo. Isso aqui é P, isso aqui é A, vai dar pá. Então, por isso que é bem pá, pipipopu, pão, pá, pá, pá.
pé, pê, pi, e por aí vai. Voltem lá na primeira ficha de leitura, na do B, bá, bebi, bobo, bom, bala, baleia, não é? Repasse com a criança várias vezes a leitura. Ela vai decorar isso daí. E decorar vai ajudar a ler. Ela vai bater o olho lá na palavra bala, ela já sabe que é bala. Bola, já vai saber que é bola. Gente, não tem outro caminho. Para aprender a ler e escrever é exercitar. Quanto mais exercitar, mais rápido vai aprender. Exercitar lendo e exercitar escrevendo, tá? Então, se até quiser copiar depois no caderno, melhor, tem tempo, ótimo. Se não, faça dessa forma. E das atividades, quem está fazendo no caderno, sempre que possível a criança copiar as perguntas. Se ela não puder, alguém copiar por ela seria indicado. E aí, de preferência, use caneta azul para separar o que é da criança, o que não é dela. E fica até mais organizado o caderno visualmente, até mais agradável de ver, de se ver. Tem muita criança aí que só coloca a resposta lá no caderno. Então isso não ajuda muito a fazer sentido a atividade para ela, e na hora de eu corrigir também, fica um pouco mais difícil de eu acompanhar a atividade. Eu preciso retomar qual que é o exercício mesmo, sobre o que estava falando, tá? Muito bem. Então, você com ela, se ela não consegue ler sozinha, você vai lá. Que letra é essa? P. E essa? A. P com A vai dar pá. E essa? T. E essa? A. T com A, tá. Então vamos lá? Pá, tá. Pá, tá. Pata. Ah, pata, pata, entendi. Ela vai ter que ler várias vezes a palavra até ela conseguir juntar mais rápido os sons e entender o que é, tá? Muito bem. Patê. Pastel. Então aqui atenção no acento circunflexo, que é para fechar o som, e também mostra qual que é a sílaba mais forte. Pastel, o L tem um som de U, mas não é pastel U. Pastel U, não é pastel. É mais rapidinho para falar, tem diferença. E o S sozinho ele vai ter som de Z. Pé, olha o acento agudo, que está abrindo o som, não é P, é pé, né? Pepino, pente, pito, pintor. Então, N antes de P, P de pomba ou B de bola. Se for som nasalado, vai ser M de macaco. Se não tiver P, não tiver B, sempre, sempre vai ser N, tá? E o R sozinho aqui no final, ele vai tremer, né? Pintor. Ou, aqui no interior, a gente puxa o R, interior, porta, portão, né? Vai ter lugar que vai falar pintor, né? Porta. Rio de Janeiro, porta, portão. Pietro, olha lá, o R entre uma consoante e uma vogal. Aí vai tremer, em vez de ficar Pietro, vai ficar Pietro, tá? Pote, ponte. Atenção também para as crianças que costumam falar errado, e a gente também fala, a gente fala pote, ponte, poste, mas não é com I não, hein? Então ela está aprendendo a escrever nessa hora, pote, ponte, termina com E. Se ela fala com I, a tendência é escrever com I, tá? Puxar. E temos aqui o X, e o X é uma letra mais difícil, porque cada hora ela pode ter um som diferente, tá? Purê.
E aí, de novo, o acento circunflexo. E o acento circunflexo, ele fecha o som e mostra qual que é a sílaba tônica, a mais forte. A gente fala purê, a gente não fala pure, a gente não fala pure, não é? Aqui a gente fala patê, a gente não fala pate, tá bom? Pietro adora pastel de purê. Ponto final. Lembram? Muitos não estão colocando ponto final no final de frase. Pedro passou a pé pela ponte. Muito bem. Chegamos ao ditado do N. Então, lembrando, vai ditar para a criança escrever do jeito dela. Ela vai escrever na folha abaixo, ou se estiver no caderno, né? Não tem problema que ela não sabe escrever, vai escrever do jeito dela. Às vezes ela vai escrever um monte de letra lá e tá tudo certo. Ela está no processo dela de aprendizagem, tá? E isso mostra pra gente que nível que ela tá. Então não tem problema. Não corrija na hora. Depois que ela escreveu, aí a parte você vai corrigir, ou no caderno, ou na folha seguinte aqui, que vai ter um espaço para correção, só do que ela errou. Tem gente que está usando o espaço da correção para fazer de novo o ditado, ao invés de corrigir. Não adianta, a ideia é corrigir agora, para ela entender como que é o certo. Lembre de usar ponto final no final das frases, né? E as correções de outra folha. Tá, e a criança deve escrever no caderno ou na folha seguinte. Tem criança que às vezes escreve aqui do lado do ditado. Aí ela olha para lá do ditado e ela copia. Aí não adianta, aí não é ditado, isso é cópia. Não é não? Muito bem, pode até dizer, eu tapei e ela escreveu, mas já tem um espaço para isso, né? Não precisa disso. Vamos lá então? Lembrando que pode voltar ao vídeo quantas vezes quiser, eu vou ditar, pausa o vídeo. E eu também já estou ditando, separando as sílabas. Então a gente também já vai praticando como se separa a sílaba de uma palavra. A sílaba, lembrando, que é o som de cada pedaço da palavra. Tá? E aí você pode usar uma letra para dar um som, às vezes duas, três, até quatro, para dar um som apenas. Tá bom? Vamos lá então? Então, letra A. Nata. Nata. Nata do leite. B. Neto. Neto. C. Ninho. Ninho. Ninho de passarinho. Ou ninho da marca Leite Ninho. D. Norte. Norte. E. Ninguém. Ninguém. F. Chegamos aí na frase, né? A nota do Neto foi uma novela. A nota do Neto foi uma novela. Então, lembrando, quando é frase, que a criança precisa dar espaço entre as palavras. Tem criança que não dá espaço, ou o espaço é muito pequenininho. Ah, professor, mas não cabe na linha. Não cabe na linha. Escreve e continua escrevendo na linha de baixo, na outra página. Ou tem que diminuir o tamanho da letra, dependendo de onde você está escrevendo. G. Nicolas nunca nadou tanto. Nicolas
nunca nadou tanto. Certinho? Muito bem. Então aqui as respostas do ditado, aqui o espaço para correção, se precisar corrigir alguma coisa. Gente, envia uma mensagem com a data da aula e disciplina, depois solta do cabeçalho, para depois mandar a foto da aula e depois as gravações, tá? Não mande uma mensagem para várias aulas. Uma mensagem por aula. Ah, mas eu estou mandando a semana inteira. Você já sabe que é da semana inteira, mas eu preciso conferir se está tudo lá. Aí eu preciso olhar aula por aula. E eu também preciso separar aula por aula. Então facilita muito quando já manda separado. Tá bom? E as gravações, gente, é muito importante. Grave a criança. Ah, mas ela não consegue ler. Ela consegue ler palavra? Manda gravação com palavra. Ou gravação de você ajudando ela a ler. Tá ótimo. Você vai falando, ela vai acompanhando, porque aí é uma forma de eu acompanhar como que está acontecendo isso. Aí nesse momento até quiser filmar, que às vezes eu posso até passar alguma orientação para ajudar a melhorar como está sendo feito isso. Tá bom? Então, espero que tenham gostado. Nos encontramos numa próxima aula. Um grande abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.